Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tem minha molenga aqui, começou o calorão, começa o calorão, pressão cai, tá, beleza. Quero ver quando a gente começar as aulas de janeiro, como é que vai ser. Vou ficar me arrastando. Bom, então hoje a aula vai ser sobre Era Napoleônica, tá? Nós já tínhamos visto a Revolução Francesa, né? E agora Era Napoleônica. Por que será que Era Napoleônica é tão importante ver? Né? Eu sempre dou para vocês por que é importante ver alguma coisa ou não. Não é por acaso que nós vemos algo, né? É sempre algum motivo maior, tá? Primeiro, por que ele foi tão importante? Primeiramente, as pessoas falam muito das suas incríveis habilidades táticas militares, né? Ele se inspirava muito no Júlio César, na verdade, veio depois um retrato dele, né? Muito do Júlio César, né? Ele era um excelente estrategista militar. Mas não só por isso, né? A principal importância dele foi que ele vai espalhar todos os ideais da Revolução Francesa pelo resto da Europa. E como ele vai querer fazer um império, ele vai invadindo outros países, vai ocupando outros países, onde ele vai instaurar as reformas da Revolução Francesa. Tá? Então, tem uma Constituição, principalmente liberalismo econômico, né? Então, a burguesia dos lugares onde ele vai invadir vai adorar que ele chegue, né? Porque ele vai mudar completamente a forma daqueles governos autoritários. Ele é autoritário, né? Mas pelo menos ele é liberal e os outros não eram liberais, ainda estavam governando em estilo quase que medieval, vendo a economia quase no estilo medieval, né? Então, Napoleão Bonaparte, onde ele vai colocando todas as ideias da Revolução Francesa em prática, tá? O divórcio, a separação entre Estado e Igreja, várias questões, tá? Então, tudo isso ele vai modificando, isso que ele vai fazer, por isso que ele é tão importante, tá? A outra importância que ele vai ter, indireta, que ele não vai querer, nem vai se dar conta disso, é algo que acontece sem querer, querendo, vai ser as independências da América Latina, né? Porque essas independências, o que ocorre? Ele vai invadir a Espanha, vai invadir Portugal. Então, questão da Espanha, a Espanha fica enfraquecida, fica praticamente sem governo, né? Depois até quando derrotam ele. Então, os países da América Latina aproveitam para ficar independentes. E na questão de Portugal, acontece toda aquela questão da vida real, da vinda da família real para o Brasil, né? Da vinda da família real portuguesa para o Brasil. O que vai acontecer, não quero dar muito spoiler, porque a gente vai ver em outra aula, né? Que o Brasil não se sinta mais colônia e não quer voltar a ser colônia, tá? Mas, bom, vamos falar sobre o Napoleão, né? Então, para começar aqui, eu vou compartilhar a tela com vocês, né? E eu vou dar primeiramente as fases e depois o que realmente as questões que ele vai fazer, tá? Então, como ele começa, né? Primeiro, peraí, tá gravando? Ah, tá. Parecia que estava desligada a câmera. Primeiro, consulado entre 1799 e 1804, tá? Depois o Império, entre 1804 e 1814. O governo de 100 dias, em 1815, tá? Porque ele vai preso, aí volta, solta, né? Depois eu conto para vocês. Então, o consulado, como é que era, tá? Era parecido ao diretório. Lembra o diretório quando termina a Revolução Francesa, que eram 5 pessoas que formavam um governo e elas tomavam as decisões. O consulado vão ser 3 cônsules que vão fazer parte do governo. Mas, na verdade, quem mais mandava era Napoleão, tá? Porque ele gostava de mandar mesmo, né? Não é por acaso. Aliás, não falei para vocês como é que o Napoleão fica famoso, né? Esqueci de falar para vocês. O Napoleão fica famoso como? Como que surge essa figura? Da onde surge essa figura? Né? Lembram que quando a Revolução Francesa, né, vários países quiseram invadir a França, mesmo depois da morte de Luís XVI, os países vão querer invadir a França para frear a Revolução Francesa, tá? Então, é claro que todos os revolucionários, né, vão mobilizar o exército para defender a França, e o Napoleão vai se destacar muito, tá, nessas batalhas, e vai subir a hierarquia militar até se tornar um general. E aí ele vai se destacar pela sua genialidade como general, né, pelas suas estratégias de guerra, tá? Aí surge Napoleão, tá? Então ele é importante por causa disso também como herói, né? Na França, ele é visto realmente como herói, tá? Então aqui, o que Napoleão fazia nesse consulado? Ele comandava o exército, óbvio, né? Se ele era general, nomeava os membros da administração, propunha leis e conduzia a vida política externa, ou seja, fazia tudo praticamente, né? Depois, em 1798, começa a reconstruir Paris. O que vai acontecer? Nessa época, ele vai querer fazer de Paris uma cidade modelo.
né? Porque Paris era uma cidade muito suja, muito, cada prédio de um jeito, muito irregular, não era tão bela assim, porque todo mundo conhece como Paris, como sendo muito bonito e tudo mais. E vem da era napoleônica, né? Porque ele vai fazer muitas praças, umas avenidas bem longas, bem largas, ruas largas, bem arejadas, e toda essa ideologia de fazer uma nova, essas ideias de fazer uma nova cidade, depois vão vir para a América, tá? Isso aí no século XX, já na América, vai surgir isso também, né? O famoso bota abaixo, né? Que se chama aqui, porque eles botaram abaixo várias coisas para reconstruir no Brasil, mas isso é depois, né? Então ele vai reconstruir Paris, né? Outra coisa que ele vai fazer, ele vai restaurar as igrejas depredadas durante a Revolução Francesa, né? Lembra que na Revolução Francesa os revolucionários pegam as terras da igreja, né? E praticamente depredam a igreja católica, né? E a igreja católica deixa de ser religião do Estado e totalmente separada, né? Também os exilados, né? Aqueles que eram contra-revolucionários ou que eram nobres, que tinham sido exilados, eles poderiam voltar, né? E as pessoas poderiam voltar a se chamar de Madame e Messias, né? Porque durante a Revolução, lembram que não poderiam se chamar assim, poderiam chamar só cidadão e cidadã, né? Se uma pessoa fosse vista chamando outra de Madame ou Monsieur, já era vista como um anti-revolucionário, tá? E poderia ser até presa por causa disso, né? E vai restabelecer o calendário normal. Lembra que na Revolução Francesa eles colocaram aquele calendário diferente? Eles tiraram aqueles, porque nossos calendários, nomes do nosso calendário, quase todos eles vêm do latim, né? Quase todos eles vêm da época do Império Romano. E depois eles colocando outros meses que vão surgindo, né? E mais para a Igreja Católica. Então, eles vão reformular e vão fazer os nomes como de acordo com o que estava acontecendo nas estações do ano, né? Então, está nevando, então nevoso. Tá chovendo muito nessa estação, é pluvioso. Tem muita neblina, brumoso, e assim vai, tá? Então, isso que ele vai fazer. Além também, que eu não coloquei aqui no slide, né? De inventar o sistema métrico, tá? Decimal que nós temos hoje em dia, que é o metro, o quilo, o litro, metro, quilo, litro e isso, né? Tá? E nós vamos ver o que de diferente. Quais são os dois países que não adotam esse sistema métrico? Né? Eles adotam só para o comércio exterior, mas não adotam internamente, né? Eles adotam a légua, adotam os pés, adotam as polegadas. Quais são os dois países que não fazem isso? A Inglaterra e os Estados Unidos, né? Por que isso? Porque a Inglaterra era a arqui-inimiga de Napoleão, então ela nunca vai pegar alguma coisa que Napoleão vai fazer, tá? Então, até hoje em dia, eles têm outros sistemas de medidas, né? Os Estados Unidos talvez por amizade com a Inglaterra, porque não tinha uma inimizade com Napoleão, mas pela aliança que sempre teve com a Inglaterra, então também não adota, né? E também ataca o sistema de graus Celsius também, né? O sistema de medição da temperatura também, né? Nós temos graus Celsius, a Inglaterra, os Estados Unidos têm o Fahrenheit, tá? Então essas são as coisas que ele vai fazer. Aí depois vem a época do Império. Em 1802, ele foi proclamado cônsul vitalício, tá? Eu gostava muito dele e tudo mais. Cônsul vitalício seria o quê, né? Forever, por sempre, né? Ou seja, para sempre não, né? Porque um dia a pessoa morre, né? Então, até o final da sua vida, ele seria cônsul. O que equivaleria quase que um ditador ou um rei, né? Em 1804, tem um plebiscito onde 60% das pessoas vão escolher a volta da monarquia. E é aí que o Napoleão vira imperador, né? Aí vocês veem como as pessoas são contraditórias, né? Como elas mudam de ideia rápido, né? Porque essa maioria da população, no princípio, foi a favor do final da monarquia, foi a favor da morte do Luís XVI, né? E depois, rapidamente, eles vão aceitar, né, que ele seja um imperador, tá? Ele era muito carismático e tudo mais, né? E vai fazer algumas reformas importantes da França, que eu vou falar depois, tá? Então, ele acaba se tornando imperador porque vem o período da expansão, né? Então, aqui está o Napoleão com seus trajes de guerra, né? De marechal, não, desculpa, de comandante. E aqui o Napoleão coroado, né? E vocês podem ver que a coroa dele é de louros, né? Quem é que usava essas coroas de louros? Quem é que usava? Quem lembra vocês? Quem? Império Romano, né? Então, os imperadores romanos usavam essas coroas de louros, né? Que também os atletas lá da Grécia Antiga também usavam, né? Então, como ele admirava muito o Júlio César, o Julinho, lembra? Nós íntimos, o Júlio César, por causa da sua estratégia militar, então ele vai adotar esse símbolo, tá? E esse aqui é retrato que fica muito famoso pelo bafafá que deu, pelo que ele fez. Porque pelo seguinte, bom, já a Igreja Católica estava dividida
Estado e Igreja já havia essa divisão na França desde a Revolução Francesa, tá? Só que aí, quando ele vai ser coroado, o que vai coroar vai ser o Papa Pio, um número, agora não me lembro qual é o número, mas vai ser o Papa, tá? Porque quem coroava os reis antigamente era o Papa, né? Porque lembra que o rei era rei no absolutismo, né? Era rei por bênção divina, por vontade divina. Então, como Deus queria que ele fosse rei, então essa pessoa era rei. Então, ninguém poderia contestar o poder do rei, né? Então, o que ele vai fazer? Ele convida o Papa, mas na verdade é para fazer uma artimanha, que é para mostrar que quem manda, na verdade, é o Estado, e que o Estado está acima da Igreja. Então, na hora que ele vai coroar ele pega a coroa das mãos do Papa e ele mesmo se coroa, né? Como dizendo, eu mesmo outorgo o poder, né? Que o poder que o povo francês me deu, aliás, porque 60% das pessoas escolheram monarquia, né? Então, esse poder eu mesmo me outorgo e coroa a sua esposa, Josefina, também, né? Que, aliás, cada território que ele consegue conquistar, ele vai colocar um parente para governar lá, tá? Bom, isso aqui é o mausoléu, pequeno mausoléu, bem pequenininho, gente. Olha só o tamanho das pessoas aqui em relação ao edifício, tá? Gigantesco, tá? Isso aqui é foto minha, né? Eu que tirei essa foto aqui, tirei as fotos ali de dentro. Esse imenso mausoléu que fizeram para ele. Por quê? Porque ele é um herói na França, né? Como eu falei para vocês. Por causa das reformas que vai fazer na França, por defender a França contra os invasores externos, né? Ele vai ser considerado um herói. Então, vou fazer esse grande mausoléu. Olha só a grandeza que é por dentro, aqui todas as pinturas, a cúpula aqui, bem iluminado e tudo mais. Aqui não, o corpo dele não está mais aí, tá? Ele já tocaram no corpo de lugar, ele está no Pantenon, que é onde estão os grandes homens e mulheres, acho que eles não têm nesse lugar da França, né? Então aqui as pessoas andam aqui na volta, a gente só pode ficar aqui na volta, a gente não pode descer, porque não tem porquê, né? Descer, então fica na volta olhando, tá? Buenas, herói ou vilão, né? Ou seja, ele era um herói na França e também foi herói em certas ocasiões em todos os países que ele invadiu. Foi herói para a burguesia dos países que ele invadiu. Por quê? Porque como ele vai levar todos os ideais da Revolução Francesa, um desses ideais é o liberalismo econômico, né? Lembram o que era liberalismo econômico? Alguns eu sei que lembram, né? Que é quando o Estado não interfere na economia, as pessoas têm liberdade de empreendimento, elas podem abrir o negócio que quiserem, do jeito que quiserem, vender as coisas como quiserem, o preço que quiserem, a quantidade que quiserem, podem fazer as coisas como quiserem, por exemplo, vou abrir lá algo que produza roupas, né? Então, eu vou produzir como eu quiser, o modelo que eu quiser, o preço que eu vou cobrar é o que eu quiser, e assim vai, a quantidade que eu vou fazer é a que eu quiser, né? Então, a burguesia vai adorar isso, né? Então, o país que ele chega vai gostar dele, tá? Ele vai ser o vilão onde, né? Com a Inglaterra, que não vai aceitar o poderio que ele tem, porque a Inglaterra sempre teve essa posição mais separada do resto, né? Até agora, né, com a União Europeia, ela saiu da União Europeia, não adotou a euro, né? Ou seja, ela tem já um histórico, né, de não querer ser dominada, né, por outra pessoa, né? E até porque nessa época a Inglaterra estava em plena Revolução Industrial, né? A gente não pode esquecer disso, né? Porque as duas coisas são paralelas, né? A Revolução Francesa e a Revolução Industrial, tá? A Revolução Industrial no terceiro ano para vocês. Eu estou separada para não confundir a cabeça de vocês, mas acontece ao mesmo tempo, né? Então, ela está em plena Revolução Industrial. Então, ela está em outra vibe, vamos dizer assim, tá? Então, não quer saber de Napoleão, tá? Como não quer saber, então ele vai botar o rei continental, que eu vou falar depois. E vai ser vilão onde? Em Portugal, que ele vai invadir, e a Espanha, que também, porque ele vai invadir de uma forma totalmente traiçoeira. Aliás, o rei espanhol que deu um tiro no próprio pé, né, por não gostar de Portugal. Porque Portugal e Espanha, como nós vimos, eles viviam entre amor e ódio, né? Porque eles viviam disputando os territórios aqui na América, então eles viviam se digladiando, e ao mesmo tempo eles faziam os casamentos entre suas famílias reais, para poder fazer alguns acordos diplomáticos, né? Então, acontecia isso. Acabavam acontecendo isso. Então, o que a Espanha fez, né? Ela disse assim, você quer invadir Portugal? Tudo bem, eu abro meu espaço, tu pode entrar, mas é só passar, hein? É só passar, depois tu volta. Vocês acham que ele ia fazer isso? Ele passou pela Espanha, aí foi expulso de Portugal, voltou e ficou na Espanha mesmo, tá? Então, ele vai ser visto como um vilão na Espanha, Portugal e Inglaterra. Nos outros países, ele não vai ser visto como vilão. Ele vai ser visto como vilão depois, tá? Quando as pessoas começam já a enjoar, digamos, do excesso de autoritarismo dele. Aí as pessoas não vão gostar mais. Primeiro a burguesia vai adorar, mas depois vai começar todo o movimento de independência desses países.
Em 1812, alcança sua maior expansão, depois a gente vai ver o mapa do Império Napoleônico. Nesse período, são formadas coligações para lutarem contra Napoleão. Então, são os países que não apoiavam Napoleão, que era a Inglaterra, a Prússia, a Áustria e a Rússia. Tá? A Prússia, pessoal, faz parte da atual Alemanha. Tá? A Alemanha ela vai se unificar só lá nos idos de 1870, mais ou menos. Né? Ela vai demorar para se formar como um país, ela vai ser conhecida como vários principados, né? E vai surgir como país bem depois. Tá? Então, a Prússia era um principado muito rico e muito guerreiro, ele era muito bélico, né? Ele estava sempre participando de muitas guerras. Tá? Então, ele vai perder batalhas marítimas contra a Inglaterra, né? Em 1865, a Batalha de Trafalgar. E aí, como ele não conseguiu atacar a Inglaterra por mar, ou seja, atacar diretamente a Inglaterra, começa a atacar suas colônias. Porque nesse período também estava ocorrendo o imperialismo, né? Que isso eu dou no terceiro ano também. Vocês vão ver isso no terceiro ano comigo. Que é para quê? Os países europeus começam a dominar a África, o Oriente Médio, a Ásia, né? Para poder extrair matéria-prima e ter mercado consumidor, né? Então, por exemplo, a Inglaterra, ela vai possuir o Egito, vai possuir o Oriente Médio. O Oriente Médio, né, petróleo, né, queridos? E o Egito, bom, por uma questão estratégica, ali tem o canal de Suez, que depois vai ser feito e tudo mais, né? E ele vai invadir e vai pegar muita coisa do Egito, né? Tanto que o Museu do Louvre, por exemplo, em Paris, está cheio de coisas do Egito. As ruas de Paris têm um obelisco, tem uma avenida, um obelisco gigantesco que é do Egito, tá? Que até agora não devolveram para o Egito, né? Deveriam devolver, não devolveram, ficou por lá mesmo, né? Então, como o Napoleão não consegue invadir diretamente a Inglaterra, então ele diz assim, bom, então eu vou fazer um bloqueio continental contra a Inglaterra. Que raio é esse bloqueio continental? É o que nenhum país poderia comercializar com a Inglaterra. Ou seja, ele queria sufocar toda aquela revolução industrial que a Inglaterra estava tendo, né? Então, ela não teria para quem vender, né? Mas ela vai se dar bem. Por quê? Porque a Rússia não vai. E alguns países depois não vão conseguindo aguentar, porque a França não consegue produzir tanto como ela produzia, então ela não consegue abastecer os países que ela invadiu dos seus produtos. Então, eles precisam dos produtos ingleses. Então, não vai ter muito sucesso, não. Tá? E outra, a Inglaterra não é boba nem nada, vai aproveitar as colônias aqui na América para comercializar os seus produtos, tá? Então, vai fazer isso, tá? Então, com o tempo, os próprios franceses ficam insatisfeitos com milhares de mortos nas guerras, né? Morre muita gente nas guerras, né? Surgem movimentos nacionalistas dos povos conquistados. Tem o fracasso do bloqueio continental, como eu falei para vocês, né? Então, a França não conseguia suprir, né, a Europa inteira com seus produtos, porque ela não produzia tanto assim, que mais produzia era a Inglaterra, que estava com produção industrial a todo vapor, então era a Inglaterra que tinha mais produto, e a França não conseguia, e a maior parte era agrícola, então precisavam de manufaturas, e a França não tinha tanta manufatura assim, né? Então há um fracasso nesse bloqueio continental. E a primeira fura desse bloqueio continental é a Rússia. Porque ela era inimiga do Napoleão mesmo, né? Então vamos romper com ele. E aí ele inventa de invadir a Rússia, aí a famosa, né, derrota, né? As duas vezes que tentaram invadir a Rússia se deram mal, né? Na época dele no Hitler, né? Por causa do inverno russo, que não tem nada mais nada menos que 30 graus negativos, né? Ou seja, quase nada de frio, né? Então é uma derrota terrível, eles não vão aguentar o frio, fome, escassez, porque uma das formas que os russos vão achar de defesa, isso eles vão fazer na era napoleônica e depois na época do Hitler. O que eles vão fazer? Os russos, eles vão indo para dentro primeiro, né? Eles vão indo dizimando as suas próprias plantações e aldeias, para não deixar nada para comer para os franceses quando chegassem, tá? Então, dizimavam, sim, e levavam todos os animais também. Então, não tinha nenhum animal para comer e nada vegetal. Então, eles morriam de fome, tá? Então, dos 600 mil homens que foram enviados para a Rússia, só 40 mil voltaram para a França. Então, imagina o tamanho, o golpe que vai ser, né, na honra do Napoleão, né? Na popularidade que o Napoleão tinha. Vai ser um baita de um golpe, né? Vai ser um baita de um fracasso, né? Então, aí que ele começa a perder popularidade entre os franceses, tá? E os outros países veem que podem derrotar ele, sim, porque ele não era tão invencível assim. Porque no início, né, foi meteórica a carreira dele, né? Foi invadindo, conquistando, né? Feito louco, um monte de rei saindo fora do poder, mas aí depois viram que sim, ele poderia ser derrotado.
E, então, em 1814, um exército formado por prussianos, austríacos, ingleses e russos invade Paris. Napoleão é preso e enviado à ilha de Elba. Aí ele foge da ilha de Elba e ele vai... Ih, aqui, vou corrigir isso aqui. Vai formar o governo dos 100 dias, tá? Ele foge, aí todo mundo festeja que ele voltou, né? Principalmente o exército francês, gostava muito dele. Vai voltar e vai governar só por 100 dias, porque aí novamente vão fazer uma coligação e vão derrotar ele em Waterloo. E aí sim ele vai ser enviado para a ilha de Santa Helena, onde vai morrer em 1821, que se desconfia que talvez envenenado pouco a pouco por arsênico. Né? Então, até se fizeram testes científicos, né? Testes de laboratório para ver de que será que ele tinha morrido, né? Talvez fosse sim de arsênico, certo? Buenas. Qual a importância, então, de Napoleão? Né? Isso aqui que eu já tinha falado, dos interesses burgueses. Vai centralizar a administração, isso é fundamental para a burguesia, né? Ou seja, a França mais centralizada, né? Ou seja, a prefeitura, os governos, etc., né? Tudo centralizadinho. Criação do Banco da França, cobrança de impostos sobre produtos importados, isso para quê? Para estimular a indústria interna, né? Quando tu quer estimular a indústria, do que vive a indústria? O que é importante para a indústria? O que é fundamental no capitalismo? Né? O consumo. Né? Se tu não consumir, as indústrias, as empresas vão à falência, né? Porque elas não têm para quem vender, né? Então, o consumo é fundamental, tá? Então, para as coisas saírem mais baratas que as importadas, então ele vai cobrar impostos sobre produtos importados, porque aí que os produtos nacionais são mais baratos que os importados, tá? Estimula o consumo interno para o fortalecimento da indústria e comércio, né? Como eu já tinha falado. Educação pública como fundamental para a formação do cidadão, né? Então, era uma educação muito, assim, com muito patriotismo, né? Essa coisa de moral, educação moral e cívica, que na minha época teve, né? Para os pais de vocês teve, vocês não tiveram, acho, não tiveram, né? Nós tivemos, né? Era uma herança lá da ditadura militar. E nela, é interessante, por um lado, porque tu aprende todo o funcionamento do Estado, né? Tu aprende como funciona o Congresso, o Senado, o Parlamento, etc. Por outro lado, tu aprende coisas da bandeira, da honra, do patriotismo e outras coisas assim, né? Que é só puro patriotismo, vamos dizer assim, né? Como ser um patriota, tá? Vai elaborar o Código Civil, que é igualdade de todos perante a lei, respeito à propriedade privada, ou seja, bem burguês, liberdade individual e separação do matrimônio civil do religioso, né? Até hoje em dia, que se casa na igreja, depois tem que fazer matrimônio no cartório, né? Porque o que vale ao cartório, né? Com a Igreja Católica, a elaboração de uma concordata. O que ele vai fazer? Vai confiscar terras da igreja e nomeação de bispos pelo governo em troca de fazer do catolicismo uma religião oficial. Aí é uma andada para trás que ele vai fazer, né, pessoal? Porque, primeiramente, a Revolução Francesa, ela vai fazer um Estado laico. Ela vai fazer um Estado onde não tem uma religião oficial, né? E o Napoleão vai fazer novamente que o catolicismo fosse a religião oficial da França, né? Então ele anda para trás. Bom, aqui é o mapa do Império Napoleônico, né? Então temos aqui a França, aí os Países Baixos, a Holanda, a atual Bélgica, parte da Itália, aqui parte que seria, não sei bem, parte, tá? É um império napoleônico, tá? Não aparece bem a Espanha, mas ele ocupa por um tempo a Espanha, né? Aqui diz países independentes, né? A Espanha, mas por um tempinho só, né? E os seus inimigos, né? Que era a Rússia, a Grã-Bretanha, Portugal, tá? Aqui depois, então, quando ele é preso e é morto, né? Depois, quando ele é preso, né? Na ilha de Santa Helena, aliás, antes da sua morte, é feito o Congresso de Viena, que seria para quê? Para restaurar a Europa como ela era antes do Império Napoleônico, né? Então, eles querem restaurar a Europa como ela era antigamente, antes do Napoleão tomar conta de tudo, tá? Então, eles vão restaurar o mapa europeu, né? E também vão fazer a Santa Aliança. O que é essa Santa Aliança? É uma união das monarquias tradicionais europeias cristãs, tá? Ou seja, queriam, de certa forma, acabar com todas as reformas que a Revolução Francesa tinha feito. Mas não vão conseguir fazer isso, né? Porque isso estava muito forte, muito enraizado já. A burguesia, obviamente, não vai querer algo que não fosse liberal, né? Iriam intervir em qualquer lugar onde surgisse um movimento revolucionário ou de nacionalismo democrático, tá? A Inglaterra não participa, pois apoiava as independências da América Latina. Por que ela apoiava os movimentos de independência? Não era por ser boazinha, não, gente. Ela apoiava
Por quê? Não também por ser liberal, né? É porque quanto mais país independente, mais lugares ela tem para vender seus produtos. Por isso que ela apoiava, né, as independentes da América Latina, tá? Em 1825, Santa Aliança fraqueja devido ao surgimento de vários movimentos nacionalistas e revolucionários, tá? Que aí são as unificações da Alemanha, da Itália e outros, tá? E aí termina, né? Bem curto, ou seja, não é tanta coisa, né? Eu acho que deu para ficar bem claro a importância do Napoleão, né? Deixa eu só aqui, fechando, a importância do Napoleão, tá bom? Então, um abraço para todo mundo, vou interromper aqui a gravação, né? Vendo gravação, aqui, bem curtinho. Tchauzinho.